novas entradas, sistemas acadêmicos, né? O SIGA-A e tantos outros sistemas. Então, assim, como mobilizar um NDE, que geralmente são as mesmas pessoas, e aí o Darcy Ribeiro comentou isso, assim, aumento da carga de trabalho, a gente sabe disso, são sempre as mesmas pessoas imbuídas dos temas. Então, assim, como colocar tudo isso, né, na parte prática e como realmente repensar essa prática no meio de tudo isso, assim. Então, acho que seria essa provocação inicial também. O chat está bombando aí, já deve ter vários inscritos. Botar aberto, gente. Tatiana, professor Marcos, Cleiton. Ana Rosa, você queria falar alguma coisa, né? Boa tarde. Pode falar. Eu sou a primeira inscrita, né? Bom, gente, obrigado, né, a professora Tatiana, Marcos e o Cleiton pela excelente contribuição para o nosso debate. Eu e vocês falando de toda essa questão dos projetos pedagógicos, das ações e também de se cumprir essa legislação das diretrizes da extensão até 2021, e, ao mesmo tempo, nós, os professores, os coordenadores de curso, nos debatendo para pensar em ações agora, da noite para o dia, e cumprir esses 10%, eu fico perguntando, em que momento a gente vai perguntar para a comunidade se eles querem que a gente esteja lá trabalhando com eles e o que eles querem? Eu acho que a Ana Rosa também perguntou essa questão quem é o público-alvo da pedagogia da alternância, né, que vocês estão implementando. Que a professora Tatiana estava falando desse projeto deles, de trabalhar com a pedagogia da alternância, eu não entendi muito bem como é o projeto, professora, e aí eu perguntei quem era o público-alvo e de que forma vocês estão fazendo essa dinâmica, né? Eu não sei se eu posso iniciar esse diálogo, eu anotei também algumas questões aqui no chat, mas eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de ouvir o professor Marcos, o professor Cleiton, né? Acho que é importante as falas, né? Elas trazem perspectivas que integram, eu acho que a base da concepção, da diretriz e dos princípios, né? Mas, de fato, a gente tem um grande desafio da operacionalização, porque o debate que a gente vai realizando, depois eu entro em relação à pedagogia da alternância, mas eu queria só tratar de um assunto que o professor Diogo também trata, que é essa implementação que sempre os professores colocam para a gente, né? Não, primeiro a gente tem que entender a concepção de extensão para depois a gente ir fazer a curricularização da extensão. O que a gente tem dialogado com os nossos colegas é que o problema não é só a concepção de extensão, a concepção de ensino, de pesquisa e da própria universidade. Acho que o professor Marcos traz isso muito fortemente. Esse é o debate, né? E a gente vai ter que aprender fazendo. E esse fazendo, eu acho que a professora Ana Rosa traz uma questão importante, que é o que a gente dialoga, que eu acho que é o principal desafio. Eu estou falando muito do estágio que a gente está hoje na universidade, que é o trabalho integrado do MDE e do colegiado com as áreas de conhecimento, com os centros, em alguns casos, departamentos. Porque se a gente não fizer um trabalho integrado, a gente vai usar o campo, professora Ana Rosa, como um laboratório, como um lugar de uso, né? Quer dizer, como é que a gente pensa algo processual, dialógico, e de fato que se possa fazer essa relação efetiva de sujeito para o sujeito. Porque senão a gente só vai lá para aplicar, aí fica naquelas concepções de serviço, difusionista. Então, não é algo, né, e não vai ser algo que vai ser dado, vai ser algo que precisa ser construído nessa relação. Quando eu falei da pedagogia da alternância, que é algo que a gente está aprendendo profundamente.
Porque tanto a pedagogia da alternância como a própria curricularização da extensão, a gente fala da estrutura, né, professor Marcos, das estruturas indissociáveis, mas nós temos uma pró-reitoria de extensão, uma pró-reitoria de pesquisa, uma pró-reitoria de... Para depois juntar isso tudo, dá trabalho. Fora que a gente também mexe nas estruturas administrativas, não é só as acadêmicas. Eu estou falando aqui da questão do sistema, porque a gente está vivendo esse dilema. Hoje nós estamos vivendo um dilema. E a discussão, inclusive, com a estrutura administrativa, é que a gente tem que se adequar ao sistema. Não, o sistema que tem que se adequar à nossa realidade. Então, você aprisiona algo que é um faz de conta dentro de uma estrutura que eu concordo com o professor Marcos, que a gente precisa descolonizar o conhecimento, né? Então, quando a professora Ana Rosa pergunta sobre o público da pedagogia da alternância, a gente mexeu com a universidade, a gente vem a partir de uma relação, não sei se as universidades de vocês têm um programa chamado ProCampo, o Fórum Nacional de Educação do Campo, e eu sei que Sergipe foi uma das universidades piloto, foram 5, antes da institucionalização, trouxeram para dentro da universidade as licenciaturas de Educação do Campo. Só que na UFRB nós avançamos para outros cursos para além da licenciatura de Educação do Campo. Nós trouxemos a tecnologia em agroecologia, tecnologia em alimentos, que é um curso mais recente. E como é que a gente faz esse trabalho? Primeiro, a entrada nesses cursos não é pelo Enem. Se for pelo Enem, os povos do campo não entram nas nossas universidades, por mais que o Enem tenha democratizado, mas isso trouxe um sobretrabalho para nós, da educação do campo, porque a gente que elabora a prova, que também a gestão permite isso também depende da gestão. A gente elabora a prova, a gente aplica, a gente corrige. E aí os povos do campo adentram. E aí a gente tem um currículo totalmente contextualizado, porque a educação do campo ela vem não como um instrumental de mercado de trabalho tecnicista, ela vem para dentro da concepção de desenvolvimento agrário, de transformação, e principalmente para os povos do campo. E aí nós temos, por exemplo, o estado da Bahia, o estado com o maior número de agricultores familiares, né? E aí eu falo dessa diversidade, né, dos ribeirinhos, das comunidades pesqueiras, uma diversidade que nós temos, e que, de fato, quando a gente fala, né, tem uma frase assim, a universidade pinta-se de povo. Não, o povo já está dentro da universidade. Quando a gente fala na expansão, no acesso, não é só o acesso material, é um acesso também no currículo, para qual projeto de sociedade, para qual tipo de conhecimento. É o conhecimento de qualificar a mão de obra para o campo, para a manutenção dessas desigualdades históricas. Então, a curricularização, ela oportuniza, assim como a pedagogia da alternância, que é algo que a gente está vivenciando, e nós criamos uma resolução específica para a alternância, para não ficar na base de gestores também, que os gestores estão passando, e nós estamos passando profundas transformações. A UFRB, o ano passado, nós passamos uma violência enorme dentro da eleição da nossa reitoria. Então, a gente precisa institucionalizar. Às vezes a gente não tem essa preocupação, mas a gente precisa institucionalizar. E mesmo institucionalizando, a gente tem muitos riscos. E aí eu queria trazer um desafio, que é o trabalho integrado, porque os projetos e programas, eles precisam estar registrados na Pró-Reitoria de Extensão, mas dentro do currículo. E não vai poder ser fragmentado que um componente, mesmo que seja todo curricularizado, vai lá, a professora Ana faz e volta sem ter um processo dialógico, de avaliação, de construção. Na pedagogia da alternância, nós trabalhamos os elementos do diagnóstico rural participativo. A gente constrói isso com a comunidade ao longo do período que o aluno fica. São cursos de 3, 4 anos, eles permanecem. E vai entrando gente da comunidade no curso, não refaz, ele entra na mesma lógica, para não usar a comunidade como objeto, mas isso não é fácil. Porque também tem um processo de formação nossa. E aí eu queria, só para finalizar, dizer essa preocupação do orçamento realmente muito preocupante, porque a gente tem cada vez mais precarizado o nosso trabalho. A gente, por exemplo, na pedagogia da alternância, a gente muitas vezes não tem estrutura, mas nós temos, a partir do que o professor Joselito coloca aí, nessa rede dos sindicatos, da FETRAF, FETAG, MSP, MPA, uma rede que tem nos garantido essa continuidade, e principalmente essa implicação que a gente possa trazer também para dentro da universidade processo de aprendizado. E um processo importante é a democracia. Então, para deixar os outros colegas, mas eu tentei responder as questões que vocês colocaram no chat, professora Ana Lúcia, depois eu posso passar, professora, esses elementos do que a gente vem construindo.
E, de fato, o público são os povos do campo, na sua diversidade, né, de sujeitos, que envolve, inclusive, pescadores artesanais, ribeirinhos, envolve aí aceitados. É uma diversidade muito grande e tem oportunizado, e isso tem mexido também muito na formação nossa enquanto professor e professora. Jones, ou se algum dos outros também quiserem fazer algum questionamento. Bem, bom dia a todos. Posso me pronunciar? Tem alguém na fila? Charles, Foco, Santarém, Pará. O Jones tinha feito uma pergunta solicitado antes, Charles. Tranquilo. Depois pode ser você, tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Queria agradecer pelas pessoas que se disponibilizaram, né, a participar desse momento, trazendo um pouco do conhecimento que tem, né, que tem vivido, experienciado. Queria agradecer ao Cleiton, à Tatiana, ao Marcos, pelas apresentações. É sempre bom falar um pouco de extensão, né, e foi muito bom. Bom, eu sou o Jones, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, e atualmente eu estou na comissão de curricularização de extensão da minha instituição, né. Eu acabei entrando nessa comissão porque eu era coordenador de curso, né, mas aí terminou meu mandato, só que eu acabei continuando, que já estava no andamento do processo, né. Queria ressaltar, assim, queria agradecer, em momento nenhum as minhas perguntas elas vão ser no sentido de desmerecer a necessidade de extensão. Eu reconheço demais a necessidade da gente implementar a extensão, esse 10% talvez até mais, né, eu não sei até que ponto isso é suficiente, né, mas eu tenho algumas perguntas, porque como eu estou na comissão, acabou que a gente ficou muito responsável por procurar os gargalos, né, de como é que iria se proceder nessa curricularização dessa extensão, né, e na comissão aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, a gente tem a pró-reitora de ensino, o pró-reitor de extensão e o diretor de graduação, né, essas são as maiores cabeças, né, depois membros tanto das pró-reitoria de extensão como dos cursos de graduação, né, e a gente tem enfrentado muita dificuldade, assim, em relação a esse assunto, né, desde o começo dessa comissão que foi instituída, a gente chegou tentando detectar, né, o quão fácil seria, né, o quão difícil seria implementar esses 10%, a gente chegou a fazer um formulário os professores de todo o IFES, né, de todo o Instituto Federal, são 23 a 25 campos, né, aqui no Espírito Santo. E a gente fez um questionário para avaliar quais são os professores que já vêm fazendo essa curricularização, já vêm fazendo essa extensão, já vêm fazendo essa extensão, né, de forma que, tal qual que na hora que a gente fosse implementar isso, a gente já saberia quem seriam as pessoas que já fazem, mas sem ser de forma curricularizada, sem ser de forma cadastrada, às vezes até, né. Então, eram várias perguntas. Então, para começo de história, a gente teve uma dificuldade enorme, porque, assim, a adesão à resposta do questionário foi baixíssima, né? Eu não sei se os professores são muito sobrecarregados, né, que passam batido alguns e-mails, algumas solicitações, mesmo que venha de pró-reitoria de ensino, né? A gente teve uma adesão muito baixa, então a gente não teve como mapear, né, o quão fácil ou quão difícil seria essa implementação desses 10%. Né? Então, já foi uma dificuldade logo de cara que a gente detectou. Dentro da comissão, por sorte ou por azar, sei lá, tinha 2 cursos de engenharia, né, um curso que era tecnólogo, mas muito voltado também para o eixo tecnológico, né, da engenharia, como se fosse uma engenharia, e isso no caso dos professores, né. Então, uma coisa que a gente foi detectando, até porque tinha uma comissão, na verdade, tem instituído um GT das engenharias dentro do IFES, né? Então, teve reunião sobre a curricularização da extensão. E o que a gente observou é que, de forma geral, todos os coordenadores de curso
extremamente preocupados com esses 10%, né? Extremamente preocupados com esses 10%, porque, principalmente em curso de engenharia, né, a gente tem um mínimo que é de 3.600, mas poucos cursos que trabalham próximo desse mínimo, né? Poucos cursos trabalham próximo desse mínimo. Geralmente é de 3.900, 4.000 e tantas horas, né? Então, acaba sendo proporcional à carga horária de extensão, né? Então, a gente levou essa preocupação, né, para a comissão, mas o próprio pró-reitor de ensino que veio dessas reuniões que a Tatiana participou, né, ele, inicialmente, na comissão, ele queria que todos esses 10% fosse dentro de disciplinas, né? Assim, componente curricular, eu tenho TCC, eu tenho atividades complementares, eu tenho as disciplinas em si, disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, né? Então, tem todo esse leque de oportunidades, mas ele queria que fosse tudo em disciplinas, e tudo em formato de programas e projetos, né? E aí a gente bateu bastante cabeça, né? Tipo, a gente fincou o pé como representantes de curso de engenharia, né? A gente bateu o pé e disse, ó, não tem condição, pode até ser, Tatiana e demais, que com o tempo a gente consiga colocar todos esses 10% dentro de componentes. À medida que a mudança Oi? Apertar o tempo aí. Desculpa, não escutei. Não, meu amigo, pode concluir. É só para você não se alongar demais. E a gente... perdi até onde eu estava. Tá falando... de como incluir nas disciplinas aí a extensão. Não sei o quê. Pode até ser que no futuro próximo a gente consiga facilmente, mas agora é muito difícil, né? Então, houve essa discussão e teve alguns pontos que ele trouxe que um pouco preocupados, né? Você até mencionou que uma disciplina nossa, que é a extensão pesqueira, teoricamente, toda a carga horária dela seria convertida dentro de extensão, dentro dessa curricularização de extensão. O que ele falou era que o ensino de extensão não é a extensão que está buscando a resolução do Conselho Nacional de Educação. Ele diz que teria que ser extensão propriamente dito. Ou seja, num curso que é a extensão pesqueira, que vai ter a prática do ensino de extensão, não contaria como uma carga horária de curricularização de extensão, né? Então, esse foi um ponto que eu quero que você fale um pouco sobre isso, né? Eu tenho algumas perguntas, né? A gente vai ter que integrar esses 10% de fato atendendo a comunidade, ou que é essa pergunta, né? Ou esse ensino da extensão também entraria um pouco dentro desses 10%, né? Você acabou tocando aqui na sua resposta, a professora Ana, um pouco dessa minha pergunta aqui, como numa disciplina, né, que às vezes ela dura 3 meses, né? O meu curso aqui é anual, então a disciplina ela é dada um ano, num semestre, vai passar um semestre apertada no outro, né? Como é que eu vou fazer essa parte de extensão? Se vai ser um período muito curto, os processos que envolvem essa troca com a comunidade, elas levam muito tempo, né? E o aluno ele não iria ter essa vivência completa dessa prática de extensão, né? Então, para a comunidade iria atender a extensão, mas, teoricamente, para o aluno, todo esse processo não seria atendido, porque ele iria passar na disciplina e já ia para outra disciplina, não ia continuar desenvolvendo a ação, né? E outra coisa, às vezes a gente faz muita extensão, que nem o professor Cleiton falou, a gente tem muita ação de extensão nas universidades, mas às vezes essas ações de extensão, elas são associadas a alguns poucos componentes curriculares, que aí não daria para eu colocar toda essa carga horária de extensão que é feita dentro de projetos que normalmente atende a um grupo pequeno de alunos, não é todos os alunos do curso, né, que é os alunos que participam do projeto de extensão e acabam tendo essa experiência de extensão. E o que acontece, às vezes, tem muita extensão, mas é concentrado em alguns poucos componentes, né? Então, essas são algumas perguntas que eu queria
fazer, né? Deixa eu ver se tem... Não, é mais ou menos isso. Obrigado ao Jones aí. Só, pessoal, tentar se atentar ao tempo, porque já são 17h40, tem outras pessoas inscritas. Marcos, eu acho que é isso. É como na prática a gente curricularizar isso, essa acreditação das ações, a caracterização da carga horária, onde vai ser, criação de disciplinas e estratégias, né? E a gente, lá ali na coordenação da labuta, no dia a dia, a gente fica querendo saber mais ou menos esse caminho, se a gente acredita em ação, porque a discussão, a praxis é importante e a mudança de paradigma também, a gente batalha diariamente para isso. Mas como trazer isso também, desse ponto de vista executivo mesmo, né? Eu acho que é isso que o Jones coloca bem, esse dilema entre também diversas visões dentro da academia para isso. Então, eu queria, bem rapidamente, dizer que existe um receio, de fato, né? Existe um receio de que esse processo de creditação ele seja apropriado de uma forma que não permita, não é, de fato, um processo de avanço na questão do debate da extensão como uma perspectiva mais estruturadora dos cursos de graduação. A questão é como é que a extensão entra nos PPCs, como é que a extensão entra nas matrizes curriculares de uma forma estruturadora. Não como um apêndice, não como uma caixinha, não como algo burocrático. E um professor pode justificar assim ou assado. Essa é uma disputa política que vai passar por dentro dos cursos, sem dúvida alguma. Nos CCDs, no NDEs, nas coordenações de curso, vai passar esse debate, sim. Vai passar esse enfrentamento, porque são perspectivas diferentes de se entender, né, o processo de acreditação, de interpretar o que está escrito na política. A questão fundamental é o seguinte, é que você, primeiro, tem que considerar que não existe um único caminho para a acreditação. Né? Você tem que reconhecer as especificidades, né? Não só as especificidades acadêmicas, as especificidades dos cursos, mas, sobretudo, as especificidades dos territórios. As especificidades do contexto onde a universidade está inserida. Como é que eu vou trazer componentes, eu vou curricularizar ou acreditar determinados conteúdos, determinados programas, determinados projetos que não dialoguem com a questão da convivência com o semiárido no contexto da Universidade de Serra Talhada. Então, assim, você tem que pensar muito nessas questões. Como é que você vai fazer uma discussão, né, da engenharia de pesca aí no território de Serra Talhada, que é um território do bioma Caatinga, sem considerar as especificidades ecológicas e socioculturais? Então, veja, assim, a gente está diante de um momento em que a gente precisa estar mais organizado. A gente precisa buscar os nossos pares, construir as nossas identidades, fazer o debate aberto com a comunidade acadêmica. Eu acho que esse não é um processo individual de um coordenador de curso. É um processo que envolve a comunidade toda num debate para onde a gente quer que a universidade caminhe. Esse caminho não está dado. Eu acho que a gente tem que assumir o desafio de abrir a discussão, mesmo que isso gere um conjunto de incertezas, um conjunto de inseguranças. A gente não sabe aonde vai chegar com esse processo. Né? A gente vai abrir esse processo, é um processo extremamente complexo, desafiador, mas a gente precisa abrir. Agora, tem alguns princípios que orientam a gente. Tem algumas questões fundamentais que orientam a gente. O que é? É a questão da dialogicidade, não é? É a questão da dialogicidade. É a relação onde você valoriza a troca de saberes, onde você valoriza a relação de sujeito-sujeito, onde você valoriza a construção de um pensamento ancorado nas necessidades mais fundamentais do território. Não é? Então, acho que essas são questões, a questão da interdisciplinariedade. Eu acho que a curricularização, a acreditação da extensão é uma ótima oportunidade
a gente trabalhar de forma interdisciplinar, como se trabalhar na pedagogia da alternância, para que sejam eixos aglutinadores. No lugar de a gente trabalhar com curso, evento, seminário, não que não possa ter isso, tudo bem, mas eu acho que a gente podia trabalhar com a perspectiva de programas, né? Onde ali se incorpora vários saberes, uma perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar. Você traz professor como professor de letra, de ciências sociais, professor de economia, professor de geografia, professor de engenharia de pesca, de extensão pesqueira, e você monta programas mais interdisciplinares. Não é uma ação individual, é uma ação coletiva. Então, acho que o caminho não está feito, o caminho não está dado. Exige uma postura de protagonismo nossa e uma abertura para a construção coletiva desse processo, que deve ser participativo e comprometido com a ação transformadora do território. Isso é outro princípio norteador. A gente não vai pensar ação de extensão que não esteja orientado por perspectivas de mudança da nossa realidade, que é altamente desigual, altamente racista, altamente patriarcal, altamente excludente. Então, a ação da extensão, ela entra nesse campo das lutas sociais por direitos e por conquistas. Professor Charles? Bem, primeiramente, boa tarde, muito enriquecedor participar desse fórum. É uma das coisas que está se debatendo essa questão do papel do Estado, né? Eu lembro que desde acadêmico sempre se discutia esse retorno do investimento feito no discente, né, para a sociedade, né? Às vezes esse retorno ele só se dá após ele finalizar o seu processo formativo como profissional, né? Então, às vezes essa resolução ela veio justamente para tentar auxiliar ou mostrar que existe a necessidade de buscar um caminho para se retornar à sociedade de alguma forma. Aí vem várias discussões nesse sentido. Não é assumir o papel do Estado, mas é colaborar em pequenas atitudes, pequenas ações que possam, né, dentro das várias áreas de conhecimento, levar um benefício à sociedade, como retorno ao investimento feito. Eu vejo dessa forma, né? E limitando para tomar o cuidado justamente para não assumir o papel do Estado. Eu dou um exemplo para vocês como, por exemplo, como é que poderia internalizar essa questão da extensão. Em vários tipos, nós temos componentes curriculares, nós temos componentes que são atividades. Então, atividade complementar, por exemplo, no nosso projeto político-pedagógico, prevê que trabalhos ou ações executadas em projetos de extensão, como bolsistas, né, ou colaboradores em projetos de pesquisa também, podem ser inseridas como carga horária. Então, se pode ser inserido como carga horária, né, se você pega 50 horas, 60 horas, é uma boa carga horária para ser inserida dentro do contexto do currículo como um todo, né, para determinado aluno ou para determinado componente. Então, tem formas de como verificar. A pandemia, só para a gente falar assim, tentar falar assim até, ela acabou trazendo mais uma ferramenta, né, que é pouco utilizada, principalmente aqui na nossa região. Eu trabalho na região amazônica, aqui no estado do Pará, onde, para a gente acessar uma comunidade, às vezes nós temos que deslocar de embarcação, e leva tempo, às vezes, para chegar, e isso é oneroso. Então, nós temos a questão de limitação de estrutura e de recursos financeiros para trabalhar, e nós temos que me virar. Como é que eu me viro com alguns alunos? A universidade recebe alunos de vários municípios e várias comunidades, então eu procuro trabalhar com esses alunos um retorno que eles vão, seja férias, seja um feriado, para que ele desenvolva uma atividade naquela comunidade, né? Seja dentro do projeto de pesquisa, de extensão, que gere uma publicação ou que gere uma atividade. Essa é uma forma. Dentro do componente, especificamente, eu ministro o componente extensão pesqueira e aquícola aqui, até socializei no grupo a ementa que nós utilizamos, né, para esse componente.
Nós temos um componente de 60 horas, onde eu tenho 40 horas teóricas e 20 práticas. Como é que eu faço essas 20 práticas? Só para dar exemplo da última vez. Os alunos, com recurso próprio, porque o recurso limitado da universidade, às vezes, não prevê a possibilidade de uso de recurso para essas práticas. Os alunos prepararam em conjunto uma atividade para ser realizada na Feira dos Pescadores, com colaboração da colônia de pescadores locais. Nessa atividade foi levada ao consumidor um curso para identificação, curso prático lá para identificação da qualidade do pescado, para auxiliar ele na compra do pescado, folders mostrando uma cartilha, os alunos desenvolveram uma cartilha que está em edição com várias atividades, entre elas mostrando os diferentes produtos derivados de pescados que são comercializados no mercado local, também essa questão como identificar a qualidade do pescado. Eles levaram alimentos feitos à base do pescado, foi servido à comunidade, foi passada uma videoaula, para capacitar aqueles consumidores que estavam ali naquele momento. Então, foram 20 horas que foram utilizadas de retorno à sociedade, de várias formas diferentes, dentro do componente curricular. Aí vem a questão que o professor Marco Antônio estava falando, qual é o produto, qual é o caminho que nós temos que seguir? Será que é um serviço? Será que é uma capacitação? Será que é uma troca de conhecimento? A nossa análise, ela vai muito desse contexto de entender como nós vamos conseguir fazer isso. E eu estou esperando aprender desse fórum. Passo a palavra. Valeu, Charles. Josenildo, acho que a gente já passa direto, né, Marcelo? A Josenildo, Lucemário, e aí o fechamento dos participantes, pode ser? Tem Caio também, né? Josenildo, Caio primeiro e Lucemário. Boa tarde, pessoal. Aproveitar para parabenizar Marcelo, Diogo, quem estava nessa organização, né? Também a fala de Tatiane, me identifiquei muito, da de Marcos e a de Cleiton. Mas com relação a essa última questão, eu espero que, quando vi esse fórum, a minha intenção é de que propor esse fórum, as pessoas que estão aqui com suas diversas experiências, guardadas as territorialidades, as experiências locais, os conhecimentos locais, mas que a gente pudesse pensar nos diversos cursos de engenharia de pesca, como fazer esse processo de curricularização. Até porque uma experiência ajudaria a outra. Nós temos aqui uma pluralidade de experiências que poderiam ser aí como base para essa constituição. Nos daria força política também, porque esse é um processo de luta, é um processo que a gente precisa fazer esse enfrentamento dentro da universidade, seja o professor da extensão, o coordenador ou quem está nesse processo, identificar seus pares e construir essa história que possa ser dialógica, que possa levar essa emancipação, que possa possibilitar a comunidade que esteja no âmbito da universidade atender essas demandas. Mas eu acredito que, sobretudo, a nossa força seria muito maior política se a gente, a partir desse fórum, constituísse um grupo para discutir as questões centrais, os princípios norteadores dessa curricularização para a extensão pesqueira, dada a experiência dos diversos profissionais, sobretudo os problemas que os profissionais estão enfrentando com esse processo e, consequentemente, com esses enfrentamentos que são necessários. Isso nos fortaleceria, em termos de curso, em termos de disciplina, e, principalmente, criaria não só o diálogo entre nós, entre participantes, entre professores, coordenadores e quem está nesse evento, mas a gente poderia aportar para os nossos pares nas universidades as grandes experiências, os princípios norteadores, orientações, dividir também nossas angústias, eu acho que é um espaço para isso, nossos erros e acertos. Então, assim, eu faço, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas eu coloco para os três que falaram como é que vocês pensam dessa possibilidade, assim como a comissão organizadora, de que a gente pudesse orquestrar
esse processo de forma mais macro, envolvendo todos os participantes desse evento. Caio. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o Caio, professor Caio, aqui da Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente me encontro chefe de departamento e professor de uma das cadeiras de extensão do curso. O que eu tenho observado, né, é que o que a gente precisa nesse momento seria alinhar, como o Diogo sugeriu já lá atrás, alinhar as emendas do curso, para a gente ter um padrão, né, na parte didática, na parte curricular da cadeira. E aí, como não dá para unificar as especificidades, né, é impossível, né, eu acredito que o trabalho da gente seria desenvolver, né, pontos que delineassem como seriam essas atividades práticas, né? Então, seriam pontos norteadores, né, padrões a se seguir, e que aí dentro desses padrões a gente abrangeria todas as especificidades das regiões. Eu sou da Rural de Pernambuco, né, trabalhei muito no Nordeste da Pernambuco, a parte do sertão, como trabalhei também na região Norte, no Amazonas, e vi a disparidade que é nesses ambientes, né? São logísticas diferentes, são culturas diferentes, são modos de trabalho diferentes, e lógico que não vai dar para abarcarmos tudo no mesmo pacote. Mas se tivermos esses pontos norteando, essas diretrizes, né, para o processo de curricularização da parte prática, diferente da parte teórica que vamos dar em cadeira, né, dentro da universidade, eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal, sem muito sobressalto. Sabe? Essa é uma opinião que eu tenho, do que eu vi, do que a gente conversou, e de um pouquinho de experiência que eu tenho nessa área da extensão rural, propriamente dita. Bom, era isso que eu tinha a falar, e obrigado aí, Diogo, obrigado, Marcelo, pela oportunidade, bom rever o professor Calô, grande professor, meu professor de extensão, e o grande Josenildo, trabalhamos algumas vezes lá no CIPAR, grande colega. Obrigado, pessoal. Professor Lucemari, também é uma personalidade aí da engenharia de pesca. Boa tarde. Estão me ouvindo? Parabéns para o encontro, desde ontem, né, que estamos participando deste evento, e de suma importância, professor Braz, e somos ferrenhos adeptos a essas construções, Josenildo também, desde Paulo Afonso, onde nós fizemos o nosso primeiro workshop da extensão pesqueira, né, já estamos aí em bons caminhos, né, com esse evento que estamos realizando, e dizer para vocês que muitas vezes a gente está pensando na curricularização não só da extensão, mas de todas as disciplinas que vão estar inseridas no contexto da engenharia de pesca. Né? Nós temos tecnologia de pesca, do pescado, né? Nós temos o associativismo, marketing, tudo disciplinas que levam à prática. Agora, eu não sei se a mesma situação do Charles é a minha, não sei se lá ele é estadual, porque nós somos estaduais, Paulo Afonso é a Universidade do Estado da Bahia, nós temos Xique-Xique, tem um curso de engenharia de pesca, e nós também temos lá em Paulo Afonso, todos em águas interiores, mas que a gente permeia o litoral com as nossas atividades. Na prática, nós estivemos já discutindo, já tivemos 2 reuniões no Colegiado de Engenharia de Pesca lá de Paulo Afonso, a professora Fátima Lúcia é a nossa coordenadora do curso, e a gente já teve por 2 oportunidades justamente discutindo isso. Muitos professores disseram que tem disciplinas que não vai ser possível, né, colocar essa extensão, esse horário, mas nós temos em outras disciplinas que podemos estar compensando muitas vezes
essa carga horária. 3.900 seria 390 horas, para que a gente pudesse estar distribuindo em todas as nossas disciplinas. Aquelas que não têm condições de dar, nós vamos suprir com outras. Mas eu tenho a impressão que vai ser por aí. As dificuldades eu entro, então, em Marcos e nos palestrantes, né? Quem vai financiar isso? Quem é que vai pagar isso? As aulas práticas que nós temos, o Charles, eu comungo com ele, a maior parte das nossas aulas práticas, principalmente quem é das universidades estaduais, quem paga são os alunos. Os alunos é quem faz livro ouro, é quem faz hospedagem, a gente ligando para os colegas das outras universidades para colocar aluno dentro de sala, porque nós não temos... nós vamos levar para a prática, nós vamos levar para o conhecimento, né? Eu, que sou professor de extensão pesqueira, eu tenho realmente sofrido, venho sofrendo há muito tempo, porque muitas vezes a gente quer dar uma aula prática, mas quando a gente vai na universidade não tem recursos, nós não temos ônibus, né? Então, os alunos é quem tem que estar alugando uma van, tem que estar alugando um ônibus, atrás de prefeito, atrás de A, de B e C, para que a gente execute atividades que nós estamos falando de extensão. Não é extensão pesqueira. Eu estou falando de extensão, atividades de extensão. Então, é um dilema para nós que somos das estaduais, né? Professor, muitas vezes, vai para uma aula prática viajando, às vezes está agora sendo exigido que nós tenhamos seguro, que os alunos têm que pagar seguro. O pessoal está fazendo seguro particular, eu faço, a gente não tem diária, muitas vezes, para fazer uma aula, porque nós temos que dar, nós que somos das agrárias, nós que somos de engenharia de pesca, nós queremos que nossos alunos saiam com a prática. Eu me formei em 80 e poucas vezes a gente fazia práticas, mas nós tínhamos a escola de pesca de Tamandaré, lá em Recife. Mas íamos para lá. Hoje a realidade é diferente. Então, colocar que nós temos que dar 10% de carga horária de extensão, eu pergunto, onde o governo vai injetar recursos? Então, para não me alongar muito, é esse meu questionamento. Eu estou no Comitê de Segurança agora, coloquei que também sou engenheiro de segurança do trabalho, porque eu tenho uma cadeira de disciplina no curso de Engenharia de Pesca, que é Engenharia de Segurança na Pesca e na Aquicultura, e a gente está dizendo o seguinte, quem é que vai pagar para a gente mudar os laboratórios, para a gente mudar tudo que nós temos para entrar na lei da biossegurança? Então, do mesmo jeito eu coloco, quem vai financiar esses 10%? Quem é que vai pagar esses 10% para a gente estar no campo, fazendo essa interface universidade e comunidade? Desculpe o horário, mas eu gostaria de estar colocando esse questionamento. Obrigado. Pronto, então está aberto aí para o pessoal discutir. A gente encerrou aí as falas, tá bom? Para a gente poder finalizar, não se estender muito. Obrigado aí. Gente, abrir aí para as considerações finais, então, né, da Tatiana, do Marcos e do Cleiton. Pelo que eu percebi, é processo do processo, não é isso? Tatiana? Não sei se o professor Cleiton, que não falou ainda, meu professor. Sim. Não, na verdade, né, eu queria só agradecer o convite, na minha participação aqui. Para mim é muito enriquecedor poder ouvir vocês, né, poder discutir a respeito de várias práticas extensionistas, né, várias propostas, e, né, diante desse cenário, né, o professor Lucemário agora estava falando a respeito, né, do financiamento, quem vai financiar realmente, né, diante desse cenário em que o orçamento, né, para a educação, ele vem sofrendo vários cortes, isso não só de hoje, né, já desde o golpe, vem sofrendo vários cortes, né, e nossa autonomia também vem sofrendo vários cortes, só resta a gente realmente, né, lutar para que, né, a universidade não se perca, né, a universidade pública, gratuita, de qualidade, não se perca. E
dizer que para mim é muito enriquecedor esse diálogo interdisciplinar e transdisciplinar, né, para a extensão. Bem, só agradecer, minha gente. Muito obrigado. Professor Marcos, Tatiana. Tatiana, posso ir ou você quer ir? Eu vou fazer só uma consideração rápida, né? Primeiro, assim, eu estou com o professor Sérgio Borges, que é da física, a gente podia até trazer, né, professor? As formas que eu tentei falar aqui são as formas que a gente tem vivenciado, né? E não é aprisionar em componente, mas, entretanto, a gente tem passado algumas dificuldades. Acho que o professor Jones traz alguns elementos importantes. Tem situações que a gente não pode curricularizar, estágio não pode ter uma lei específica, já tem universidades que estão discutindo qual é a forma, a ACC é uma outra situação, que tem uma outra resolução, então tem um debate que não vai findar aqui, né, porque os caminhos, os percursos precisam ser apropriados e precisam principalmente trazer nesse percurso formativo. Em relação à carga horária existente, é esse o exercício, é olhar por dentro do percurso formativo, se pode ser por componente, se não pode, de que forma. Eu falei da extensão pesqueira, porque depende da forma. Porque ser prática não é extensão, gente. Prática não é sinônimo de extensão. Eu tenho tido muitas brigas dentro da Proreitoria, porque eu tenho colegas que vão registrar ação de extensão, que eles simplesmente botam um experimento dentro de uma área pesqueira, ou um experimento dentro de uma área de um agricultor, de uma agricultura, mas não tem um processo dialógico e simplesmente tirar da área experimental da universidade e botar em outro local, isso não quer dizer que seja extensão. Então, tem uma discussão aí, que eu anotei várias contribuições, eu queria agradecer os aprendizados. A gente também está levando esse debate da curricularização para a pós-graduação, especialmente os mestrados profissionais, que não têm aprisionado apenas nas dissertações, mas em produtos e processos, né? Então, a gente também tem feito esse debate. Temos várias experiências, professor Cleito. Nós temos o programa da Universidade Aberta à Maturidade, que não é o programa, o professor Sérgio faz parte, que não é a Universidade da Terceira Idade. Nós pegamos vagas da graduação e botamos pessoas a partir de 45 anos, eu já estou na maturidade, né, para fazer o componente dentro da sala de graduação. E as pessoas não podem ter nível superior. Então, a gente bota pessoas, inclusive, para fazer componentes que vocês nem imaginam. No primeiro momento, teve reação. O professor disse, eu vou mudar a metodologia, a linguagem. Muito pelo contrário. Esses alunos da maturidade estão ajudando bastante na relação intergeracional e outros saberes dentro da graduação. Agora, eles são certificados como projeto de extensão. Então, esse levantamento dos programas e projetos, o professor Sérgio tem um programa lá de astronomia, foi integrado. Acho que são várias estratégias possíveis. Esse percurso tem que ser discutido, tem que ser integrado, tem que ser interdisciplinar. Ele não deve ser só do mesmo curso, porque a gente também acaba que tem componentes que entrelaçam projetos de programa com outros cursos. Então, é um exercício que depende desse debate, né? E, de fato, a gente vai ter que aprender fazendo mesmo, até porque a nossa geração, eu posso falar, a gente também não vê nessa perspectiva. A gente tem buscado essa desconstrução, reconstrução, transformação, e acho que tem muito a aprender a própria universidade como um momento de resiliência, e como diz bem Boaventura de Souza Santos, nesse momento a gente precisa afiliar a sociedade, porque o que está em risco não é só projeto de universidade, é projeto de sociedade. E nós estamos nesse projeto integrado e precisamos fazer uma afiliação para a defesa, a partir dos valores, em cima das pessoas e das vidas. E nós estamos passando exatamente todo o processo de naturalização do desnivelamento de todo o processo histórico de violência instituído na nossa nação. Então, eu queria só dizer assim, agradecer imensamente, coloquei meus contatos, fiquem à vontade, aprendi muito aqui, né, várias questões que a gente poderia estar dialogando, muito no sentido do diálogo, não tem uma forma única, né? Na minha fala eu trago as vivências, as possibilidades que estão sendo exercitadas nessa implementação. Mas muito obrigada pelo espaço, parabéns pela organização desse debate e espero, né, que todos fiquem bem aí, que a gente consiga fazer a resistência integrada, porque nós não somos ilhas, né, a gente está formando continentes, tá bom? Muito obrigada.
Então, posso, Diogo? Beleza. Pode, professor, fica à vontade. Então, eu acho que esse é um debate bastante pioneiro. Eu acho que os organizadores estão saindo na frente, estão sendo bastante ousados, audaciosos. Eu acho que o caminho é esse, é de chamar para conversar, chamar para dialogar, promover encontros, oficinas. Acho que a sugestão do professor Josenildo é extremamente interessante. Acho que precisamos ampliar esse debate. Essa mudança que nós estamos pensando não é uma mudança de um apêndice, é uma mudança estrutural na concepção dos planos, dos projetos, dos cursos. Então, é preciso muita participação, muita organização e muito debate. Queria parabenizar a Diogo e a Marcelo pela iniciativa. Gostei muito de rever pessoas muito queridas aqui, o professor Ângelo Braz, meu companheiro de muitos anos, estudamos juntos na universidade, o meu amigo Josenildo, Cleiton, e conhecer novas pessoas aqui. Para mim é um prazer muito grande encontrar vocês e saber que a gente está junto nessa empreitada. Eu queria só dizer o seguinte, eu acho que nós, da América Latina, nós desse território da América Latina, marcado pelas contradições, por uma diversidade cultural, marcado por uma luta social permanente, nós somos herdeiros de uma tradição de educação popular que foi forjada na América Latina, a partir da luta dos povos e comunidades no enfrentamento com a colonização, no enfrentamento com o capitalismo histórico-comercial que se implantou nesses territórios desde o século XVI. Isso é um aprendizado muito grande para a gente. A gente não está inventando a roda. Nós somos herdeiros de uma tradição de educação popular que tem inúmeras contribuições, né? O pernambucano Paulo Freire, que para o ano vai fazer 100 anos, é o centenário de Paulo Freire, com uma obra vastíssima, extremamente conhecida e importante. Nós somos herdeiros dessa tradição, nós somos educadores populares. Nós somos cidadãos e cidadãs críticas. Antes de ser um professor de engenharia de pesca, um professor de extensão pesqueira, nós somos seres ativos, críticos e conscientes. Esse é o nosso papel na formação. Então, pode existir dificuldades, sem dúvida alguma, mas o processo ele é complexo e é diversificado. Não tem uma perspectiva unilinear nesse processo. Ela é multilinear, vai tomar inúmeros destinos. Então, eu acho que nós temos as condições, em termos de criatividade, em termos de potencial, em termos de capacidade e competência, de promover, sim, um processo participativo, dialógico, que vai contribuir para uma formação crítica dos nossos estudantes. Nós estamos diante, não é de uma necessidade somente, é de uma grande oportunidade de abraçar essa perspectiva que está na lei para trabalhar de uma forma diferente. No lugar de cada um de nós ficarmos nas nossas caixinhas, pensando o nosso umbigo, a gente abrir para uma perspectiva interdisciplinar, uma perspectiva transdisciplinar. A gente precisa sair, eu preciso sair do meu quadrado, eu preciso dialogar com os outros professores. Eu não posso construir uma formação a partir da minha disciplina, de uma forma fragmentar, que não dialoga com a outra disciplina, que o estudante faz 50 disciplinas e depois, no final do ano, no final do curso, ele não junta lei com CRE, ele não junta nada. Então, aí nós temos um problema sério na nossa formação. A extensão é uma oportunidade da gente integrar os conteúdos de forma interdisciplinar. Integrar, pensar em ações não por disciplina, mas por eixo. Pensar em ações por eixos. Nós criamos um curso agora aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que é o curso de Agroecologia, Campesinato e Educação Popular. Nós não trabalhamos com disciplina. Nós trabalhamos com eixos. E dentro dos eixos trabalham 3, 4 professores com conteúdos diferentes e a gente se coloca diante do desafio de fazer uma abordagem interdisciplinar. No tempo universidade dos estudantes, que é uma semana a cada mês, nós fazemos a abordagem a partir de uma perspectiva de conteúdos e não de uma disciplina.
E aí todo o debate. Depois tem o tempo, comunidade dos estudantes, que eles vão trazer, vão pesquisar, vão investigar a partir de metodologias participativas. Eles fazem nas comunidades de metodologias participativas. Nós criamos isso? Não. Nós somos herdeiros disso. Nós aprendemos isso a partir da vivência, da leitura. É essa experiência que a gente precisa sistematizar para fazer as mudanças importantes. Eu conheci também uma experiência em Santa Catarina, onde os professores de agronomia, no primeiro semestre, se juntavam todos e passavam um mês com os estudantes do primeiro semestre de agronomia, no município, fazendo diferentes observações, fazendo diálogo com diferentes sujeitos que vivem naquele território, promovendo encontros, debates, reflexões. Esses alunos e os professores, quando regressam para a universidade, depois de uma vivência dessa, são outros. Se modificam completamente, não é? Então, as possibilidades, as metodologias existem, a gente tem que ir atrás delas. Elas não estão dadas, não estão tão visíveis, mas se a gente for atrás, encontra. No ano de 2014 e 2015, nós fizemos aqui no campus de Dois Irmãos, 2 eventos seguidos. Nós chamamos de Jornada dos Povos de Pernambuco. E nós estruturamos uma metodologia aonde os povos tradicionais de Pernambuco, eles vinham para dentro da universidade. E os nossos estudantes dos cursos de graduação iam dialogar a partir de uma preparação prévia em sala de aula com aqueles representantes de povos e comunidades tradicionais. Nós tivemos indígenas, quilombolas, descobrimos que em Pernambuco tem 25 mil ciganos, não é? Que não são reconhecidos, são invisibilizados, pescadores artesanais, quilombolas, povo de terreiro, uma diversidade cultural mais rica que existe, que é a base do nosso aprendizado social e transformador. A gente invisibiliza isso a partir dos conteúdos e dos conceitos que nos é importado desde fora. Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade, sem dúvida tem, vai continuar tendo essas dificuldades, mas a gente precisa lembrar que a gente é herdeiro de uma tradição de educação popular, que a gente é herdeiro de um processo de uma consciência crítica, dialógica, e a gente na América Latina, me desculpe, sabemos fazer isso melhor do que outros países aí fora. Então, vamos com calma, vamos ficar mais tranquilo com isso, vamos começar a abrir o debate, dialogando, aprendendo uns com os outros, mas nós temos uma história, nós temos uma tradição. É isso, eu acredito que nós temos a possibilidade de abrir. Nós não sabemos, como eu disse, aonde vai chegar, mas não sabemos por onde começar. Nós não sabemos o passo final, mas o passo inicial nós sabemos. É abrir o debate de forma participativa, de forma coerente, de forma ética, para construir junto com a comunidade e os estudantes. É isso que eu acredito e é isso que eu acho que a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Rural de Pernambuco possa contribuir com esse processo. Estamos também engateando numa fase de transição. São muitos desafios, mas o nosso espírito e a nossa vontade é grande. Não temos dinheiro, como o professor Lucimário falou. Não temos dinheiro, professor. Infelizmente não temos dinheiro. Mas quando a gente não tem, a gente inventa, professor. Viu? A gente vai inventar. A gente tem essa capacidade. Somos resilientes. Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de ver vocês. E estamos juntos.